Olá, eu me chamo Daniela e hoje eu vou te trazer um conteúdo que foi pedido aqui no canal do YouTube. A pessoa pediu o seguinte: fala pra gente quais ferramentas devemos usar no dia a dia do gestor de tráfego. Muito obrigado, Mícaro, pelo comentário aqui. E eu trouxe então este conteúdo pensado com muito carinho para ajudar você, gestor de tráfego. Tudo que eu vou te falar aqui são coisas que eu realmente uso no dia a dia, que se a gente esquece de pagar ou se o cartão não desconta, a gente percebe na hora que a gente precisa. A gente usa demais essas ferramentas. E pasmem, tudo que eu vou mostrar aqui para vocês não tem Google Analytics, Ubersuggest. Quando eu estava começando como gestora de tráfego, eu consumia muito conteúdo de gestor de tráfego, assinei Ubersuggest, custou acho que $60, usei 2 vezes. Então, tudo que eu vou mostrar aqui para vocês, vocês vão conseguir usar. Tudo que eu tenho aqui, mostrando para você, desde a parte do comercial até a parte da entrega para o teu cliente, certo? Vou deixar aqui no final um bônus, que é o que ninguém te fala no mercado, e eu vou falar aqui para você, porque o meu intuito é realmente ajudar o maior número de pessoas possível com informação. E você que está assistindo esse vídeo neste momento, eu quero que você saiba que a D3 Digital, a empresa na qual eu sou head de operação hoje, a gente está na fase de escala. E se você quiser saber mais sobre escala, comenta aqui embaixo no vídeo, deixa eu te ajudar de alguma forma, isso vai me fortalecer também, porque vai me estimular a estudar mais para conseguir escalar a minha agência, certo? Então, sem enrolação, vamos pro vídeo. A primeira ferramenta que eu coloquei aqui que a gente não consegue ficar sem é a inteligência artificial. Hoje nós utilizamos o Chat GPT. É muito engraçado que ontem aconteceu que a gente acabou não debitando do cartão o ChatGPT, ele só faz cobrança em dólar, então às vezes o nosso cartão vai lá e recusa o pagamento do ChatGPT, a gente tem que ir lá e fazer manual. E a gente percebe isso na hora, porque todos os dias a gente utiliza. Enquanto a gente trabalha, o ChatGPT fica aberto na tela e a gente vai fazendo perguntas. E para que eu utilizo o ChatGPT? Essa versão que eu tô te falando, que ele é super inteligente, que ele tem memória, é o ChatGPT 4o, tá? Ele custa $20 por mês, dá uma média de R$ 120, mas é extremamente necessário. A gente planeja campanhas, a gente monta SEO para os clientes, a gente cria copies, cria roteiro, cria playbook, a gente cria contrato e muito mais. Então ele economiza tempo, e tempo é dinheiro. Para o gestor de tráfego, principalmente, a gente perde muito tempo em projetos que são personalizados. Se uma vez que você montar um briefing de um cliente, o cliente entrou, fez onboard, montou o briefing, pega e joga lá no ChatGPT e faz ele guardar as informações do teu cliente. Isso vai te fazer ter uma entrega mais rápida, mais personalizada para o seu cliente e reduz as margens de erro. Então, recomendo muito. Ferramenta principal é essa. A gente faz a gestão de projetos no ClickUp. Eu e o Antônio aqui, que é o meu sócio, a gente já usou quase que todas as ferramentas do mercado. A gente testou a Asana, a gente utilizou o Trello, Perfect CRM, usamos diversas ferramentas open source. E qual que é o lance? Não importa a ferramenta que você vai utilizar, você precisa de um método de organização. Hoje eu identifico que o ClickUp ele supre mais as necessidades da empresa. Se fosse por gosto pessoal, eu utilizaria o Notion. Mas para projeto, gestão de equipe e justamente as automações, eu sugiro o ClickUp. O ClickUp tem um plano free dele, mas conforme você vai colocando muita informação dentro, você vai ter que pagar. O ClickUp custa $10 por mês para um usuário e você consegue colocar até 10 convidados. Você consegue criar um painel para o seu cliente, como funciona no Trello, um painel, coloca o cliente lá para acompanhar. Qual que é o diferencial do ClickUp para o Trello? Que todo mundo usa o Trello, né? O Trello você tem lá o seu Kanban, só que você não consegue integrar um documento feito dentro do próprio Trello. Quando eu vou criar uma copy, que eu tenho aqui várias copies, no lugar de colocar lá no Google Doc, eu salvo dentro do ClickUp num documento dentro dele e coloco lá para que todo mundo consulte todas as copies que eu fiz. E assim vou alimentando uma inteligência. Então eu recomendo bastante o ClickUp. Mas lógico, se você ainda não tem condições de pagar uma ferramenta como o ClickUp, que custa ali $10, também vai dar em torno de uns 50, R$ 60 por mês, utiliza a planilha e fica no plano free do Trello e utiliza tudo que dá. Quando você vê que tem necessidade, faz um upgrade. Mas eu recomendo, se você pensa em construir mais para frente uma agência robusta, que você precisa delegar tarefas e controlar, o ClickUp é o melhor que tem no mercado. E isso porque a gente já testou e gastou muito com ferramenta. Ferramentas de edição. Hoje a gente utiliza no dia a dia, aqui quase todo dia, o Canva Pro. Ele custa somente R$ 34,90 por mês. Eu não utilizo, os designers que trabalham aqui para a empresa não utilizam Photoshop, eu peço para que eles façam tudo no Canva. Por quê? Porque quando eu vendo uma consultoria para um cliente e eu já tenho um template criado lá no Canva, eu só mando para a pessoa o Canva. O Canva é mais fácil para o cliente, às vezes, de uma consultoria que não tem condições de pagar um serviço de tráfego. Aí você vende tudo que ele precisa. Template, ensina ele a fazer anúncio, e você consegue mandar o link lá, criar um template e mandar para o cliente que ele pode alimentar e fazer do jeito dele. Recomendo muito o Canva, principalmente para você se posicionar nas redes sociais como agência e você não precisa fazer aqueles posts super complexos, lindos de morrer, cheio de imagem. Não, o que importa é a copy. Então faça o tema de casa, o feijão com arroz bem feito, que você já vai ter resultado. E é assim que a D3 chegou onde está hoje, somente com custo baixo, a gente fazendo coisas rápidas. O GPT pensa na copy para nós, a gente vai lá e escreve no Canva. Se você quiser ver esse modelo de Instagram que a D3 tem, deixei no link aqui da descrição. A gente utiliza também o CapCut 100% grátis. Por que a gente utiliza o CapCut?
Para clientes, a gente vende às vezes pacote de arte e vídeo, um vídeo por semana. E o vídeo que eu costumo fazer para o meu cliente são vídeos geralmente que são vídeos memes e vídeos virais, incluindo para fazer criativo. Eu faço mais ou menos um marketing que foge um pouco do tradicional, que é o que eu vejo que os clientes procuram mais o nosso trabalho. Ninguém mais quer só postagem, panfletagem no Instagram. O pessoal quer o marketing que vende. E eu utilizo essas ferramentas para fazer isso. Para gravar um conteúdo como esse que você está assistindo agora, eu utilizo o OBS. O OBS ele é 100% grátis, tá bem? E é só ele é um pouquinho difícil de configurar, mas você encontra diversos tutoriais na internet ensinando a usar o OBS, e ele é muito bom. Se no seu computador não roda o OBS, anteriormente, há mais ou menos uns 4, 5 meses atrás, eu tinha um computador que não tinha jeito de eu conseguir usar o OBS, a tela ficava toda preta. E como alternativa do OBS, eu utilizava o VocaScreen. E o VocaScreen também é uma ferramenta open source e é 100% grátis. Todos os links estão aqui na descrição. Para fazer assinatura de contrato, a gente utiliza o Authentic, tanto para os clientes quanto para os nossos terceiros, que são pessoas que fazem a prospecção, que é a pessoa que faz o atendimento. E o Authentic você tem até 20 contratos gratuitos por mês. Todo mês ele renova 20 contratos, o que é muito bom. Recomendo muito que você sempre faça contrato com o seu cliente, não importa o serviço, não importa se o cliente está te pagando R$ 400. O contrato ele vai dar seriedade para o seu trabalho, vai fazer com que o cliente leve você mais a sério. Para fazer conexão remota, eu recomendo que você utilize o Anydesk. O Anydesk também é grátis, é fácil do seu cliente do outro lado baixar, ele não precisa fazer login, não precisa criar conta, é só ele te mandar um número e você acessa. Das ferramentas entre TeamViewer e Anydesk, eu prefiro o Anydesk, achei ele mais fácil. Os clientes têm muita facilidade de baixar e de me passar o código. Para armazenamento na nuvem e fazer reunião, a gente utiliza o Google One. O Google One ele já vem com Google Meet e Google Drive dentro. Ele custa apenas $9,90 por mês. Isso dá mais ou menos uns R$ 49, R$ 49,90 e eu vejo que é um custo necessário. No Google Meet, o que você consegue fazer se você assinar o Google One? Você consegue gravar a reunião, o que é muito importante. Toda vez que você fizer uma reunião com o cliente, você sempre vai pedir autorização para ele se você pode gravar. Isso também dá mais seriedade para o seu trabalho. Tudo isso que eu estou te falando é para você ser mais profissional. E o Google Drive, se você assinar esse plano de R$ 9,90, você leva 2 TB de armazenamento. O que a gente faz com essas ferramentas? Eu crio lá na descrição do grupo do meu cliente, eu coloco o link que ele tem uma pasta específica para aquele cliente, para que ele me envie os materiais e que eu consiga salvar documento de consultoria, roteiro de reunião. E aqui no canal, o Antônio já ensinou como que você faz uma reunião no Google Meet e que ele já faz o roteiro para você, ele faz o resumo dessa reunião e te manda lá no seu grupo no WhatsApp, ou você pode salvar como ata de reunião. Isso aqui é muito bom, porque tudo que você conversa com o cliente na reunião, ele vai pontuar o que ficou combinado. Eu utilizo muito esse recurso. Então, tem essas ferramentas básicas que depois você vai conseguir aperfeiçoando e deixar ainda mais profissional e facilitar cada vez mais o seu trabalho. Para hospedagem de sites, eu recomendo a Hospeda Info. Tem Hostinger, tem HostGator no mercado, mas eu, sinceramente, eu não gosto de nenhuma delas porque elas têm uma instabilidade. Elas são super baratas, são as mais comuns no mercado. E a Hospeda Info, o que ela tem de diferencial? A Hospeda Info ela é uma hospedagem de alta performance, ela custa R$ 59,90 e você consegue colocar 5 sites dentro. Por que a Hospeda Info é diferente de Hostinger, de HostGator? Ela é uma hospedagem pensada para o WordPress já. O WordPress ele já é um plugin que pesa um pouco mais. Então a gente precisa de uma hospedagem que seja específica para WordPress e que consiga comportar um volume de pessoas acessando. Se você está rodando tráfego no Google, para o seu cliente, ele vai estar recebendo pessoas. E vai te atrapalhar na tua estratégia se o seu site demora para carregar. Então, recomendo, não tem erro, assina o Hospeda Info, que a estratégia do teu cliente vai funcionar. O site não vai ficar fora. Se tiver algum problema no site, aí você vai saber que é a copy e não o carregamento dele. Então, a Hospeda Info é pensada justamente para que a gente, gestor de tráfego, às vezes a gente vende o tráfego e uma landing page e a gente utiliza o WordPress, o Elementor. Vai lá no Mercado Livre, compra um pack de Elementor, só personaliza e entrega para o cliente. Então, fica mais fácil para a gente entregar se é o WordPress um site. Então, se você for fazer sites no WordPress, utilize a Hospeda Info. Para fazer a gestão de cobrança dos meus clientes, a gente utiliza o Asas. Só que eu não recomendo que você utilize o Asas 100%. Porque pode acontecer do Asas atrasar o repasse do seu pagamento, ou tem que enviar um documento e você está contando com aquele dinheiro. Então, eu recomendo que se você for utilizar o Asas, você coloque somente 70% das cobranças dentro do Asas. Por que é bom utilizar o Asas? Porque a gente consegue negativar os devedores. Se alguém ficar de te pagar, ficar na lábia, vai lá e negativa. Mas opte, você gestor de tráfego, em trabalhar para pessoas que são CNPJ. CPF tem já um risco de inadimplência, às vezes eles estão nem aí se tudo negativo o CPF deles. Agora, aquele cliente que tem um CNPJ, que não é MEI na maioria das vezes, ele se importa como está o status do CNPJ dele. Então, recomendo que você utilize o Asas para fazer a gestão de cobrança, mas lembre, não deposite todos os ovos em uma única cesta. Como cobrança alternativa hoje, a gente utiliza o Banco Inter para aquele cliente que a gente sabe que não vai ter problema com o pagamento, para não depositar todos os ovos em uma única cesta. E você que chegou até o final desse vídeo aqui, eu tenho um bônus para você, que é o que ninguém te fala no mercado.
que é como gerar demanda para o seu negócio. Porque nada vai adiantar você ter tudo isso de ferramenta assinada aqui, senão você vai ter só despesa e não ter ferramenta para o seu comercial. Então, eu vou te mostrar aqui quais são as ferramentas que eu utilizo para fazer prospecção. Se você está começando e não tem dinheiro para fazer anúncio ainda, comece fazendo prospecção, porque isso vai te dar um caixa. Hoje, eu rodo anúncio e faço prospecção aqui para a AD3. E a prospecção ainda é o que me dá mais resultado do que os anúncios. E como que eu faço essa prospecção? Primeiro, eu utilizo uma ferramenta chamada WA Sender. O WA Sender, então, é nele que eu faço todo o meu processo de prospecção. Ele só faz o trabalho de fazer o disparo em massa, nada mais. E ferramentas para fazer disparo em massa tem muitas no mercado. Eu tenho um processo de prospecção que funciona da seguinte forma: a gente seleciona cidades, a gente seleciona nichos. Eu não pego cidade onde eu sei que eu tenho uma alta concorrência, por exemplo, Florianópolis. A massa está indo em Florianópolis. E quando eu vou fazer prospecção, a gente faz o que todo mundo faz, mas de um jeito que ninguém espera. Esse é o meu processo de prospecção. E com o meu processo de prospecção, que hoje eu utilizo na AD3 Digital, a gente agenda de 6 a 3 reuniões. Uma métrica que a gente tem aqui é que a cada 50 mensagens enviadas, a gente consegue agendar uma reunião. Então, a nossa meta para o nosso comercial aqui são 150 mensagens enviadas e a gente consegue 3 reuniões. Quando está muito bom o copy que a gente utiliza, a gente consegue até 6 reuniões. Tudo na estratégia é a copy, tá? E se você quiser saber mais como é o meu processo de prospecção, eu vou deixar o link aqui embaixo, você pode entrar e dedique-se a escalar a sua agência pelo comercial. O comercial é o que vai gerar demanda para que você comece a escalar os outros processos. E se esse vídeo foi útil de alguma forma para você, comenta aqui embaixo, me dê feedbacks e me dê mais ideias de vídeos como esse, que eu vou te falar a real do que eu faço aqui na minha agência, no dia a dia, sem pegadinhas. Até a próxima!